Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu tirar essa cadeira. Tudo jóia? Vamos para mais uma aula de história. Na nossa última aula, em nossas últimas aulas, nós falamos da diferença entre monarquia e república, dois regimes políticos diferentes, dois sistemas de governo diferentes. Nós temos aqui um exemplo, Rainha Elizabeth II, que agora em abril faz, como eu disse, 95 anos. Ela é rainha do Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Ela é a rainha, então a Inglaterra é uma monarquia. E aqui nós temos o Donald Trump, que perdeu essa última eleição, né? Ele saiu e entrou o democrata Biden. Então aqui nós temos uma república. O líder, o chefe de Estado é eleito através de uma votação. Muito bem. E a rainha, o cargo dela é vitalício, é até a morte. Depois, o seu filho ou filha mais velha, no caso o filho, que é o príncipe Charles, assumirá o poder. Bom, só que quando eu mostrei, deixa eu mostrar aqui, a rainha, ela é chefe do Estado, mas ela não é o chefe de governo, ela não é a chefe de governo, porque quem governa o país é o primeiro-ministro. Então nós não temos na Inglaterra uma monarquia absolutista como houve há séculos atrás. A monarquia na Inglaterra é constitucional. Ou seja, a rainha, ela não tem poder de governar o país. Quem governa é outro cara que eu vou mostrar para vocês, que é o primeiro-ministro, que está no parlamento. Mas como é que aconteceu isso? Como é que a rainha, não essa já assumiu o trono sem poder? Como é que a Inglaterra deixou de ser uma monarquia absoluta, com reis poderosos, inquestionáveis? Mais ou menos. Revolução Puritana, nós trabalhamos isso, foi um conflito. De um lado tem a burguesia, comerciantes, banqueiros, empresários. Do outro lado tem o rei. A dinastia Stuart, que é a monarquia absolutista. Esse cara liderou um processo revolucionário e esse processo levou à morte de Carlos I, foi decapitado. Então a Revolução Puritana porque os burgueses eram puritanos. Puritano vem de uma religião que nasceu com João Calvino, uma religião cristã, assim como os católicos são cristãos, os puritanos também. A maioria dos burgueses nessa época, puritanos, não gostavam da religião do rei, porque o rei impunha a religião, não dava liberdade para que os burgueses professassem a fé. É mais uma razão para que acontecesse a Revolução. O que foi a Revolução Puritana? O conflito entre a burguesia e o rei. Esses venceram, esse assumiu o poder. Mas olha o que vai acontecer. Com a morte do rei Carlos I, o rei foi decapitado, a república foi proclamada. Era monarquia, agora é uma república. E Cromwell assumiu o governo. Esse cara não gostava da nobreza. Nobreza é aquela antiga aristocracia. A nobreza está ligada à monarquia, ao rei. Olha o que ele falava. Prefiro ter um capitão simples e rústico, que saiba por que luta e ame aquilo que sabe, do que um daqueles a quem chamas gentis homens e que não passa disso. Ele está criticando a nobreza, então ele apoia a burguesia. A República de Cromwell. No governo, esse cara combateu duramente seus inimigos externos. Tomou posse das terras do rei, dos aliados do rei e da igreja anglicana. A igreja anglicana ainda hoje é a religião oficial, é a religião que tem como chefe a rainha.
Elizabeth. Então esse cara pegou tudo que ele podia dos seus inimigos, confiscou, tomou posse de propriedades, de bens. Só que ele acabou governando de uma forma muito autoritária. Se ele não gostava do rei, porque o rei era absoluto, o rei não dava liberdade para as pessoas, não dava participação política para os outros, o rei mandava em tudo praticamente, ele vai fazer a mesma coisa. Mas ele fez uma coisa importante para a burguesia, atos de navegação. É uma lei, e essa lei dizia o seguinte: todas as mercadorias que entrassem ou saíssem da Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales e Escócia, ou seja, toda mercadoria que entrasse no Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, lembra aquela ilha que eu mostrei para vocês? Só podiam ser transportadas em navios ingleses. Os navios ingleses, os mercadores, os burgueses, adoraram essa medida. Fortaleceu a burguesia. Aqui está um exemplo de burguesia. Quando eu falo de burguesia, eu falo de alguém que está contando moeda, que está querendo se enriquecer, lucro. O Cambista e Sua Mulher é uma obra muito famosa que mostra a burguesia. Do outro lado, nós temos a Lady Diane, que infelizmente morreu de uma forma trágica, e a Duquesa. Isso aqui representa a nobreza. Isso aqui representa a burguesia. A Revolução na Inglaterra. São duas. A Revolução Puritana, corta a cabeça do rei. E agora vamos ver a Revolução Gloriosa. São duas revoluções. O que acontece? As revoluções fortalecem a burguesia e diminuem o poder da nobreza. Quem é o nobre mais importante? O nobre mais importante é o rei. A monarquia, que vai perder poder para a burguesia. Por isso a Rainha Elizabeth II hoje não governa o país, porque o poder foi tirado da monarquia. Esse cara, como eu disse, passou a ser muito autoritário, mandão. Dissolveu. Dissolveu significa mandou embora todo mundo. O parlamento onde ficam os deputados, precisamos do parlamento. Por exemplo, o Bolsonaro não pode governar sozinho. As leis, quem escrevem, quem fazem são os deputados, senadores. O que ele fez? Mandou todo mundo embora. E ele falou o seguinte: agora eu sou o cara. Se intitulou Lorde Protetor da República. E ele teve um filho, Ricardo, e o filho dele passou a governar após sua morte. Gente, mas numa república não tem que ter voto? Tá vendo como ele criou um sistema autoritário? Não deu liberdade. Numa república todos têm que participar. E não foi o que aconteceu. Olha só. Bom, no governo, o filho de Cromwell enfrentou forte oposição de grupos políticos e religiosos. O povo e seus representantes também se revoltaram com a falta de liberdade política na Inglaterra. Estava da mesma forma. Dessa forma, o parlamento, que voltara a funcionar, decidiu tirar do poder Ricardo, filho de Cromwell. E acontece uma restauração. Volta a dinastia Stuart. Aqui, Carlos II e Jaime II. Esse era filho do Carlos I, que faleceu, que cortaram a cabeça dele. E esse, o Jaime II, assumiu o poder depois do seu irmão. Muito bem. Vamos lá. Esses caras tentaram governar de novo de forma absolutista. O que é uma monarquia absolutista? Quando o rei não dá liberdade política para os outros, quando ele governa sozinho. E isso não é bom. O que aconteceu? Em face da experiência da guerra civil, daquela guerra que fez o rei perder a cabeça, muito sangue derramado, o parlamento agiu rapidamente.
para depor Jaime II. O Jaime II, irmão de Carlos II, era rei absoluto, tentava governar de forma absoluta. O parlamento, os deputados, não, chega, não queremos mais isso. E não queremos derramamento de sangue mais, não queremos outra guerra. O que vamos fazer? Para assumir o comando da monarquia, os parlamentares convidaram Maria, filha do rei, que havia sido tirado agora. Sai, vai embora. Jaime II, não precisamos de você mais. Tchau. A filha dele assume o poder, junto com seu marido, Guilherme de Orange. Essa é a revolução gloriosa. É gloriosa porque não tem derramamento de sangue. É uma revolução que tira um rei, põe outro, mas com poderes limitados. Esse que estamos pondo no poder vai nos obedecer. É isso que acontece. Então a revolução na Inglaterra diminui o poder da monarquia e aumenta o poder da burguesia, do parlamento. Aqui nós temos a declaração de direitos que você tem na sua apostila. Esses direitos estão sendo impostos. Essas leis estão sendo impostas ao rei e ele tem limite. O rei não pode agora mandar e desmandar como os outros fizeram. Essa declaração de direitos dá direitos ao parlamento, à burguesia. Olha só. Pela declaração de direitos, a monarquia precisava da aprovação da maioria dos parlamentares, dos deputados, etc., para tomar decisões, como convocar o exército, criar impostos. A monarquia não podia criar imposto sem o consentimento, sem a aprovação dos parlamentares. Ou seja, estamos vendo agora a situação antes os reis com muito poder, agora não têm muito poder. Perderam o seu poder e aqui Boris Johnson é o atual primeiro-ministro da Inglaterra. Ele tem o poder de governar. Ele é o chefe de governo. Essa é a chefe de Estado. Representa toda o Reino Unido, a Inglaterra e os outros países. Mas quem governa de fato é esse cara. Tudo bem? Preste atenção na nossa atividade e nos vemos na próxima aula. Tchau!